Olá, pessoas aí de casa, estamos aqui começando mais um Boteco Criativo, hoje com o pessoal do Travessias Escênicas. Você que está aí começando a ouvir a gente, aproveita para curtir, compartilhar com as pessoas que você gosta, para se inscrever nos nossos canais, nas nossas redes sociais, porque é assim que você apoia o nosso trabalho, é assim que você apoia o trabalho dos nossos convidados e é assim que você mostra para outras pessoas nessas mesmas interwebs que o nosso trabalho é bacana. Abre sua cervejinha, senta aí, vem assistir o episódio com muito carinho, porque a gente pensa tudo isso com muito carinho. E dessa vez com o apoio da Pinab de Mauá, quem a gente deixa o nosso agradecimento. No Boteco Criativos recebemos pessoas de todos os tipos, tamanhos, cores, sabores, todas as paletas de cores, todos os volumes. E, sobretudo, pessoas muito peculiares. Sim. E a gente quer saber quem são essas pessoas maravilhosamente peculiares que estão aqui com a gente hoje. Acho que um deles eu já conheço de algumas outras temporadas. Quem são vocês, Travessias Escênicas? São 3, né? Bom, vou começar então. Eu sou a Ingrid Taveira, sou atriz, arte educadora, integro Travessias Escênicas desde da nossa formação, né, enquanto coletivo. Iniciamos a nossa pesquisa aí, nós três juntamente em 2021, então estamos indo aí para o 4º ano consecutivo, 4º ou 5º, né? Então, a gente vai se perdendo um pouco nas datas. Sou de São Carlos, eu sempre gosto de frisar de onde eu vim, que é importante, faz parte da minha raiz, da minha estrutura enquanto pessoa existente no mundo. Sou de São Carlos, vim para São Paulo em 2013 e estou aqui desde então. Então, um breve panorama de quem é Ingrid Taveira. Bem-vinda, Ingrid. Que prazer você estar aqui. Obrigada. Eu sou a Camila Rodrigues, também sou atriz. No Travessias também atuo como diretora, produtora quando precisa, todos nós. Sempre, né? Sempre. Sou professora de teatro também. Gosto de fazer muitas coisas dentro de teatro. A dança é uma delas, que eu tenho me aproximado e me apaixonado. Então, tenho me reconhecido como uma artista das artes da cena. Nasci em São Paulo, mas vivi a maior parte da minha vida em São Caetano. Então, também gosto de falar que eu sou do ABC. Legal. E acho que é isso. E você, moço? Muito bem, muito... Olá. Olá, eu sou Marcos voz. Nascimento e sou ator, sou professor de teatro, sou... diretor também, pesquiso máscaras teatrais e sou cofundador do Travessias Escênicas junto com minhas amigas e companheiras de trabalho, Camila e Ingrid. Mais uma vez, uma honra estar aqui ao lado delas no boteco, porque eu acho isso bom, né? A gente gosta de alimentar as ideias e estar com vocês novamente aqui, né? Numa segunda oportunidade. Marcos esteve com a gente. Você que está em casa, coloque aí nos comentários em qual episódio o Marquinhos esteve com a gente. Foi no do Círculo Lunar. Agora o pessoal não vai assistir os outros 20 episódios até achar ele. Não, mas vale a pena, porque aquele episódio eu me senti a própria Fernanda Torres. Totalmente drogada. Eu entrei no programa aqui, foi Nossa, o Boteco da Alvorada é bem gostoso, gente. Abram sua cerveja e vem com a gente. Sim, Pega então o seu petisquinho. Um brinde a Travessias Escênicas. Pra Brinde gente a esse grupo começar maravilhoso. o papo. De pessoas maravilhosas. Tintim. Tintim, Eu queria dizer que eu tive o prazer de ver esse grupo em cena, me emocionando demais. E eu queria perguntar pra vocês aí, a gente sempre começa o boteco perguntando quem são, de onde vêm, e aí pra onde vão, quando que a gente vai poder ver vocês de novo em cena, aqui com o espetáculo, porque foi encantador, assim, fiquei apaixonado. Obrigada. Se você não viu, veja, siga lá o Travessias Escênicas e veja. Siga-nos. Bom, a gente tá passando por um momento de viagens, né? O que é muito legal. E acho que antes de te responder, gostaria de falar por que o nosso grupo se chama Travessias. Por favor.
porque surgiu justamente com essa vontade de ser um grupo que atravessa os lugares e que é atravessado pelas pessoas, pelas linguagens, pelos contatos que a gente faz. E por isso também a gente participa de muitos festivais. A gente gosta de ir pro interior, estávamos no Cariri. Não, Caruaru. Cariri. Aquela bebeu a cachaça, já pensou no Cariri com mel, por favor. Caruaru, gente. A gente estava em Caruaru e agora a gente vai fazer outros festivais também no interior. A gente vai para Itu. Ah, que legal. E E Sertãozinho. Né? Então, essas são as nossas próximas apresentações. Infelizmente, não temos ainda a previsão de apresentar aqui em São Paulo. Mas o Bronzes é um espetáculo que a gente está circulando e queremos que ele esteja aqui novamente o mais rápido possível, inclusive no ABC, se tiver alguém aí do ABC escutando a gente. Pessoal da programação do Sesc Santo André, por favor. Santo André, né? O que é o Bronzes? Qual que é? Bronzes, né? Você falou Bronzes, qual que é o nome do espetáculo? Bronzes e Cristais. E o que ele é, como que ele é? Me conta mais. Bom, Bronzes e Cristais, primeiro nome, é uma referência a uma música da Maísa, onde ela diz que os bronzes são as tristezas da vida e os cristais são as alegrias, e que a vida é feita de bronzes e cristais. Ah, que lindo. Então, por isso que o espetáculo levou esse nome. É um espetáculo que tem a ambientação musical na década de 50, e essa música é dessa época. Então, a gente fez referência ao nome porque também as personagens, ao longo do espetáculo, vão demonstrando essas tristezas e essas alegrias que elas passaram ao longo da vida. E aí eu acho que vocês podem completar. Vale mencionar que é um espetáculo de meia máscara expressiva, né? Então, as personagens... Que é isso, Marquinhos? Pode falar. A gente... No Travessias Escênicas desenvolve uma linguagem, né? Que é a linguagem das máscaras teatrais. E isso se amplia um pouco para esse universo também da animação, do teatro visual. E neste espetáculo a gente usa 2 meias máscaras, que são máscaras tipo, né? Que a gente fala, o que seria esse tipo. A gente vai pensar em arquetipo, estereotipo, né? Que a gente fala estereótipo. Então, como você tá o estereótipo do bêbado, né? Que não vai ter nada a ver com a gente. Isso é um estereótipo, né? O arquétipo tem mais profundidade, porque nem todo bêbado é igual. Vocês vão ter a possibilidade de ver 5 hoje aqui. E cada um deles vai ser um tipo de bêbado diferente. Então, a gente vai ter 2 tipos de 2 senhoras idosas nesse espetáculo, que é Carmen e Leonor, né? Então, a meia máscara tem um pouco essa função. Assim como na comédia dell'arte, que é um outro gênero, né? Acabei de ver que eu abri um outro... E que é importante frisar que não é a mesma coisa. Que não é a mesma coisa, né? Por que não é a mesma coisa? Estou perdido, gente. Peraí, comédia dell'arte... Eu ia até falar, porque eu tenho a sensação de que quando a gente fala máscara, a gente acaba pensando na comédia dell'arte. Nossa, eu ia falar que a gente pensa na Covid. Uma pessoa da alta atormentada, né? Tipo, traumatizada. Também. Mas acho que ficou com essa sensação de que teatro de máscaras é comédia dell'arte. Então tem teatros de máscara que não são comédia dell'arte? Tem diversos tipos de teatro de máscaras. Posso falar de alguns, Camis pode falar de outros, Ingrid de outros, né? Existem também as máscaras teatrais e as máscaras que não são teatrais, mas possuem uma teatralização, uma teatralidade, né? Então, máscaras de manifestações populares, né? Que não são utilizados para contar necessariamente uma história em cena, né? Ou que estão inseridas no contexto dramático, mas não é essa dramatização do teatro. Não é esse teatro como conhecemos, né? Assim, então existem em diversas culturas, né? E a gente trabalha com alguns tipos de máscara, né? Umas delas vêm da Itália, que é a comédia dell'arte. E a comédia dell'arte é um gênero que os documentos mais antigos que a gente tem é de 1556 e 36, mais ou menos, né? E é uma comédia de tipos. Então, naquela época, essas máscaras representavam um tipo
que seriam os servos, que seriam os patrões, né? E o mais conhecido é o arlequino, que aqui no Brasil a gente conhece como arlequim, que é uma referência que chegou muito por conta do carnaval, das máscaras, né? E esse tipo de comédia trabalham com pessoas que existiam, com tipos daquela época. E esse tipo de teatro continuou acontecendo, de meias máscaras, e se criou, né, um pesquisador francês, também baseado em diversas outras experiências que já existiam pelo mundo, inclusive as máscaras balinesas, que são meias máscaras também, da cultura de Bali, né, do teatro de Bali. Ele cria a comédia humana, que seria a tentativa de outros tipos que não estão representados na comédia dell'arte, né, porque hoje são 8 bilhões de pessoas no mundo, diferente daquela época, então hoje, né, muito mais pessoas. Então as máscaras que usamos em bronze e cristais são essas, mas existem outras, né, não sei se vocês querem acrescentar com outras possibilidades. Camis pesquisa máscaras da cultura brasileira, né? Então, só para frisar que então a máscara que a gente trabalha em bronze e cristais é a comédia humana e não a comédia dell'arte. Acho que isso é importante dizer. Que a Carmen e Leonor são tipos que nós criamos a partir de um estudo sobre a nossa sociedade atual, sobre o ciclo no qual a gente pertence, porque falamos de velhices e sabemos que também é um assunto plural, não existe um tipo de velho no mundo, um tipo de pessoa idosa. Então, só que no contexto da nossa família são vivências da terceira idade diferentes, e Carmen Leonor dá conta de um pequeno núcleo dentro desse estudo, e foi a partir daí que a gente criou essas máscaras. Então, são personagens tipos que a gente, a partir desse estudo, para esse espetáculo, desenvolveu, e a gente está contando a narrativa dessas duas para falar sobre solidão e companheirismo feminino na velhice. Então, também tem um tema recortado para que essas personagens dê conta de falar sobre isso e conseguir dialogar com as pessoas dentro da reflexão desse tema. Legal. Uau. Passaram várias coisas na minha cabeça enquanto vocês falavam. Porque eu cheguei a fazer um trabalho social com os meus alunos na escola que eu trabalho, sou professor também, né, de História, Filosofia e Projeto de Vida. E aí um dos lugares que a gente visitou com um dos projetos sociais foi uma casa de repouso, né? Um asilo, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão das mulheres, né? Tipo... E de todos, na verdade, mas eu acho que é curioso. Uma das casas que a gente visitou era só de mulheres. E aí a solidão, né? A velhice, ali, a iminência da morte, né? E a gente vai num mês, volta 6 meses depois, assim... Algumas não estão mais lá. Você fala assim, nossa... Todas com 80 anos, 70 e poucos anos, né? Então, é uma coisa muito presente na vida delas, né? Como foi essa pesquisa para vocês, assim, com as idosas da vida de vocês? Eu acho que é importante dizer que tudo começou porque eu fui criada por uma mulher que hoje tem 90 anos. Uau. Vai fazer 91. Vai fazer 91. Maravilhosa. Tudo longa vida ela. E a outra mulher que fez parte da minha criação e que é filha dela, minha tia... tem 69. Então, são duas idosas vivendo em gerações diferentes. E aí, nesse convívio, eu comecei a me atentar a como a sociedade olhava para elas, para as duas. E percebendo a minha avó como uma pessoa mais velha, havia... até dentro da família que, assim, morre de amores por ela, tem respeito, tem carinho, mas por uma questão mesmo social de começar a excluir, achar que o que a pessoa tem para oferecer ou para falar, às vezes, não é bem assim, ou perceber que as coisas estão rolando dentro de casa e ela sempre com a tendência de ir para o quarto, se isolar. E aí eu comecei a pensar, puxa, o que está acontecendo? Por que isso se dá dessa forma? Nisso, a pesquisa já estava acontecendo, porque a primeira coisa que veio foram as máscaras.
Essas 2 máscaras eu e Ingrid já tínhamos confeccionado. Em momentos um pouco diferentes, Em momentos né? diferentes. Não foi para esse trabalho. Elas surgiram antes. Que legal! Nesse momento a gente estava estudando lá no Centro de Pesquisa da Máscara, que ficava no Ipiranga. E que o Marquinhos também estava dando aula lá. Então eu fiz a formação em máscara. máscara. Mas era esse o nome. Mas tem máscara, não sei se pesquisa máscara, mas eu encontrei o Marcos, que trabalhava com máscara. Mas é isso. Marcos Máscara. Máscara. E a Ingrid tinha feito o curso de confecção. O Marquinhos tinha dado aula pra gente. E nesse período, nós fazíamos parte de outro grupo e decidimos fazer uma residência lá com o intuito de estudar não só essas 2 máscaras que a gente já tinha confeccionado, mas também outras que vimos no curso e queríamos aprofundar. Nesse momento, o Marquinhos fez a orientação dessa residência. Entendi. E aí, essas 2 máscaras chamaram a gente. No trabalho, as outras acabaram ficando um pouco de escanteio. E a gente começou a entender o que essas personagens poderiam falar. Então, primeiro veio um pouco a personalidade delas, como que anda, como que pensa. E a partir daí a gente foi desenvolvendo o discurso delas, o que elas falam. Que sensacional. Eu preciso contar que eu sou apaixonado pela Carmen. Toda sedutora, Carmen. Isso é igual, velho. Sou assim, muito, muito fofa. Ela é muito fofa. E sua mãe é Leonor, né? Não, eu acho que minha mãe é meio Carmen. Minha mãe é meio Carmen. Minha mãe fica cantando em casa o dia inteiro e dançando pra lá e pra cá. E a casa pegando fogo e minha mãe assim... Daí eu falei assim, nossa, é muito Carmen. É bem Carmen mesmo. É muito, muito Carmen. A gente percebeu que, apesar de ter esse recorte, Carmen e Leonor dão conta de tipos muito específicos. Que muita gente vai pro espetáculo e fala, nossa, minha mãe é a Carmen. Ou não, a minha tia é a minha tia é Leonor. Tá Tia, um beijo pra senhora. Foi o aniversário dela hoje. Inclusive, isso tem tudo a ver com a coisa dos tipos, estereótipos e arquétipos, né? Sim. Sim. Então, aí a partir do momento que a gente descobriu que se tratavam de 2 senhoras e qual que era a personalidade delas, a gente começou a pensar, mas elas não podem ser em si mesmadas. Elas precisam, a gente está fazendo um espetáculo teatral, de uma linguagem que exige um diálogo social, um diálogo com a sociedade. Então, nós precisamos entender o que essas personagens vão falar e de que forma elas vão se comunicar. E aí veio essa provocação da exclusão, que começamos a reparar não só com as pessoas que estavam no meu ciclo, mas no do Marquinhos, a Ingrid. E aí falamos, acho que o tema então tem a ver com esse lance da exclusão. E paralelo a isso foi vindo alguns dados do tipo, nossa pirâmide etária vai inverter. Em 50 anos nós teremos mais idosos do que pessoas jovens, e isso em algumas cidades já acontece, como é o caso de São Caetano, onde a pirâmide já está invertida há muito tempo. E isso vai acontecer não só Brasil, mas mundo. A tendência é essa. Então, a gente se viu nessa urgência de falar sobre a velhice, uma vez que viveremos numa sociedade de pessoas idosas, onde a velhice não é valorizada. E que somos pessoas jovens que estamos envelhecendo. Total, né? que seremos nós, na verdade, né? Em 50 anos seremos nós, né? Exatamente. E no governo, o poder público, o capitalismo, de modo geral, olha pra gente, vai olhar pra essas pessoas e falar assim, precisamos dar um fim nisso. Há um tempo de vida Mas falando útil, né? em precisar dar um fim nisso, queria encerrar o nosso primeiro bloco e a gente volta no segundo para falar um pouquinho mais sobre essas velhices possíveis. Certo? Então acompanhe o Boteco Criativo com Travessias Escênicas depois de um breve intervalo. Na Alvorada Cultural, arte, cultura e educação se encontram e estamos sempre criando. Em 2025 já escrevemos o roteiro Família Mais Um. Você assiste a essa nova temporada do Boteco Criativo. Teremos estreia do espetáculo solo Café com Leite, nova circulação de Proibiram Amanhã e outras drogas menos intensas. Lara e o Pássaro circula pelo interior e litoral de São Paulo.
Alvorada é isso, um movimento vivo. Acompanhe e faça parte dessa rede criativa. E assim voltamos para o segundo bloco do Boteco Criativo, aqui com Travessias Escênicas. E a gente estava falando aí de terceira idade, né? Eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso, né? Porque que me tocou tanto espetáculo, e por isso que eu recomendo que todos assistam, né? Todos e todas assistam. Que é... Me tocou muito a imagem das duas senhoras, né? Convivendo, assim, né? Primeiro aquela imagem... Não sei se eu falo desse jeito, se eu tô dando spoiler do espetáculo, mas assim... Dá mais vontade de ver, né? Então, não, mas você entra aquela senhora Carmen, você fala assim, nossa, que né? Ser Xaropinha, estranho, né? Que Ser xaropinha, que você fala, nossa, e depois você vai entrando, assim, nas duas, você se apaixona pelas duas, você se encanta, né? E começa a procurar na sua vida essas personagens, né? E aí, duas personagens que ficaram muito na minha cabeça foram minha mãe e minha tia. Um beijo, Dona Neta, um beijo, Dona Binha. E aí é isso, né? Tipo, como que a gente... Vocês falaram daqui a 50 anos, estaremos todos... e todo mundo aqui... A pirâmide etária vai inverter e a gente não tem política pública para isso. Exato. E alguns de nós não estaremos, e é isso que eles querem. Que quanto menos de nós estivermos, melhor para eles. Mas daí eu fiquei muito na imagem, assim, né? Da minha mãe cantando pela casa, né? E a minha tia, que é mais fleumática, assim, sabe? Mais pra dentro, assim, ela é mais quietinha. E daí ela é super carinhosa também, né? Mas daí dá uns cutucãozinhos, assim, de vez em quando. E aí eu fiquei brincando, assistindo a peça, vendo as duas conversando, né? E aí... Queria agradecer, assim, por essa reflexão, né? Porque foi maravilhoso pensar como que eu cuido, como que eu lido com as idosas e os idosos na minha vida, assim, né? Porque mexe muito com a gente, né? Primeiro porque a gente ama e segundo porque também a gente se enxerga lá, né? Sou eu daqui a 50 anos. Você se acha um pouco Leonor, Juba? Não, eu acho que eu sou mais a Carmen. Eu acho que eu sou... Você é mais Leonor. Eu? Você que chega brigando comigo e falando absurdos. Completamente Leonor. Nossa, Leonor. Completamente. A Leonor é uma personagem um pouco mais pé no chão, mais dura, mais realidade. Mas é super fofa. Vamos dar uma festa. Festa pra quê? É Fica aí. Tem dinheiro. Eu acho legal, já que a gente está mencionando essa questão do perfil das duas, o quanto que o estudo da máscara para o corpo reflete a personalidade delas. E tem uma questão da máscara quanto objeto também refletir isso. É importante essas informações que a máscara quanto objeto dá para a construção dessas figuras. Então, a máscara da Ingrid, ela tem mais linhas retas e rígidas, enquanto que a minha traz um pouco mais de curvas, de suavidade. E isso interferiu na construção. E interferiu na construção da personalidade. Então, a Carmen, enquanto ela é mais sonhadora, mais sinuosa, a construção corporal dela é quase dançada. Eu também tive uma preocupação pensando nessa questão do estereótipo de não ser uma senhora que quando você pensa numa senhora, vem a cabeça nesse sentido de ser mais curvada e mais... lenta. Eu não sei se é porque eu sou do teatro, mas isso pra mim é gritante, assim, como que é uma mais reta, uma mais redondinha, né? Parece um retângulo e um ovalizado, assim. É uma bela percepção, Juba, porque existem máscaras que a gente utiliza antes dessas meias máscaras, né, dentro de uma pedagogia, e que todos nós passamos, que elas vão trabalhar exatamente as formas geométricas. Então, realmente, acho que Camis e Ingrid trazem no corpo delas a experiência de uma bola e uma linha, ou uma curva e um traço. Então, o quanto esse trabalho físico de treinamento, né, reflete depois em algo que a gente vê linha e bola, numa característica de caráter, né? Mas eu queria perguntar como é que é esse trabalho. Porque aí a gente assiste o espetáculo e a gente consegue observar essas coisas e entender elas ali nas nossas frentes.
olhando para elas. Mas como é para vocês descobrir essas coisas na sala de ensaio? Como que isso acontece? Qual é a rotina por trás desse trabalho que a gente vê tão belamente lá no espetáculo depois? Acho que eu posso começar e Marquinhos continua. Eu acho que o primeiro ponto é que acho que o que temos em comum é que somos 3 pesquisadores da cena também. Então, acho que isso é um primeiro ponto, assim. Você que é um pesquisador da cena? Não, porque, sei lá, fiquei imaginando vocês com uma lupa, assim. Sim, não, eu acho que a gente é muito da prática, né? Então, a gente pesquisa na prática aquilo que a gente quer fazer. Não só na teoria. Então, se a gente quer transpor para a cena aquilo que a gente gostaria, a gente vai ter uma rotina de treinamento. E eu acho que esse é o ponto que a gente chega. Quando eu falo que nós somos pesquisadores da cena, é porque a gente também... Nós também somos... nós também treinamos. Né? Então, repete, a gente tem a repetição como grande aliada nessa construção física e etc. Então, tínhamos bagagens, né, individuais, cada um dentro da sua formação individual, mas acho que um ponto central é que a gente tinha uma rotina de treinamento depois da construção dessas figuras e que essa rotina também colaborava para que a gente conseguisse transpor os estados, né? E aí, acho que quando o Marquinhos ele assume essa função lá atrás como uma orientação e depois também como uma direção, eu acho que a gente consegue juntar todas essas ideias práticas juntas, né? As nossas práticas individuais de construção das figuras e um olhar também externo colaborando para que esses corpos tivessem a expressão e a expressividade que era necessária. Acho que é importante também que é isso dentro da linguagem dessa máscara que a gente escolheu. Isso. Porque isso não abrange... Que é uma máscara, como que vocês falaram mesmo? É de comédia humana. Comédia humana. Isso, uma meia máscara expressiva. Então, dentro dessa linguagem, partindo do pressuposto que elas não carregam uma prévia do que seriam elas, fomos nós que criamos. Então, esse treinamento tem a ver com isso. E aí, quando a gente fala treinamento, o que isso quer dizer, né? Porque é meio... eu fico imaginando vocês levantando atletas. As duas de máscara levantando. É um pouco assim, viu? É meio atlético. É uma ginástica. Eu tenho feito pilates, né? E eu faço na turma das senhorinhas e eu fico super imaginando Carmen e Leonor comigo lá no pilates. Fazendo. Mas você dizia, Camis? E treinamento tem a ver com condicionamento físico, porque, por exemplo, é mais gritante ver a Jindy lá toda curvada. E se ela não tivesse um condicionamento físico para isso, ela musculatura nessa coluna aí, firme. Ela não conseguiria. Então, o treinamento é uma coisa até que eu gosto de falar com o pessoal para quem eu dou aula, que não serve para que essa técnica ela possa ser aplicada em qualquer tipo de corpo. Porque uma vez que você oferece a ferramenta e você possibilita que a pessoa exercite aquilo, qualquer pessoa pode fazer. Porque são músculos específicos, né? Isso é muito importante. Não é tipo assim, o cara é fera de academia, a pessoa... Nossa, essa mina, ela corre atletismo. Mas o trabalho que a gente faz é um tipo de musculatura, um tipo de treinamento aeróbico, que é diferente. Então, é isso. Por isso que é importante, né? Muitas vezes a pessoa... Todo o corpo pode fazer. Porque são musculaturas, principalmente da coluna, né? Então, ela é atlética, mas né, ela é uma possibilidade de ginástica que você não precisa ser um padrão de né, sarado, de beleza. E não, imagina, não é esse treinamento, né? É um treinamento do corpo em função da comunicação cênica. É uma preparação, né? Eu acredito. É isso. Nós temos ferramentas que a gente também tem essa característica de formadores. Então, nós criamos ferramentas e metodologias para que outras pessoas e outros corpos consigam também realizar. Então, é isso, assim. A gente cria uma estrutura base
para que todo tipo de pessoa possa chegar naquilo que deseja. Né? Então... Que é uma referência concreta, né? A gente dá um treinamento para estabelecer uma referência concreta. Que quando a gente compartilha isso com os aprendizes, ou um coletivo, ou um grupo, quanto mais esta pessoa reproduz essa referência, mais ela se afasta da referência e constrói a sua autoria. Então, até no trabalho com Camis e com Ingrid, a gente faz os mesmos trabalhos, mas aí, conforme elas vão se apropriando desse treinamento, a personagem dela se as duas fizerem o mesmo personagem de comédia dell'arte, por exemplo, né, um arlequino, quanto mais elas reproduzirem isso, mais elas vão se apropriando, e isso vai se afastar dessa referência, e aí a autoria delas estará garantida. Ô, gente, eu tô vendo que a pedagogia é tão importante no trabalho de vocês que eu vou querer falar mais sobre isso no nosso terceiro bloco, que começa daqui a pouco, depois de um breve intervalo. O que você procura? Estúdio totalmente equipado, podcast, cinema com câmeras Full HD, 4K, lives, stream, música, show, a IQ Produções. Tem o que você quer para o sucesso do seu evento. E isso, conte conosco, entre em contato www.aiqproduções.com. Estamos de volta com Boteco Criativo, com travessias cênicas, e eu estava vendo em vocês contando todas as experiências o quanto a pedagogia é importante para vocês nos processos, em tudo, sempre falando sobre maneiras de aprender o uso da máscara. E eu não consigo deixar de pensar que são 3 arte-educadores falando com a gente. Então, como que é isso da pedagogia na vida de vocês, como ocupação, né, na função professor, mas também a pedagogia na construção do trabalho artístico de vocês? Se a gente entender que o teatro, né, de maneira geral, é algo que a gente deveria aprender igual na escola, igual a gente aprende matemática, né? E aí tô falando isso porque o teatro não vai só ensinar a gente a interpretar, né? O teatro vai ensinar a gente a conviver, vai ensinar a gente a valorizar a nossa cultura. A ler o mundo, né? Ler outra pessoa, ler o gesto, ler as ações. Mas sabia que hoje como educador, eu penso nisso, né? Eu dei aula de teatro por muitos anos, né? E esse ano não estou educador, né? Não estou arte educador. Mas eu fico com medo, assim, de que se o teatro fosse uma matéria com matéria de escola e não uma matéria livre, ele teria sido muito mercantilizado, exatamente como todas as matérias que a gente tem na escola, que você estuda porque você precisa ter um futuro. Eu acho que ele já é, Juba. Eu acho que o teatro já é mercantilizado. Se a gente parar pra pensar, né, por exemplo, se faz muito mais teatro musical no Brasil do que o teatro contemporâneo. Ah, sim. E isso não tem nada a ver com a nossa cultura, né? Isso é um então, latado seria vendido. positivo, né, no sentido de produção. Porque eu acho que os professores não fariam isso. Porque se a gente pensar quem daria aula de teatro na escola, é um professor que quer ensinar matemática, então seria um professor que quer ensinar teatro também. Vai ter vários que não, mas vão ter muitos esforçados, assim. Acho que agora, diferentemente, quando a gente tira ele do ensino regular, você dá a possibilidade dele ser uma coisa privada, né? Para poucos, para quem pode pagar. E isso já organiza, assim, o que tipo de teatro que vai ser, né? Então, acho que se a gente pensar nisso, né? Essa leitura do mundo, de cena, sei lá, é pensar como se o mundo fosse um mar. E o que a gente consegue enxergar, sei lá, tem um iceberg, né? E o que a gente enxerga no mundo é a ponta, né? E tudo que está embaixo do iceberg é essa organização simbólica, é o nosso inconsciente, é o que a arte vai dar conta, né? De responder, de nomear o que a gente sente, Então, se a gente tivesse aulas de teatro, isso seria muito mais cotidiano, mais fácil, mais simples, né? Sim. E eu acho que aí a máscara entra também, né? Porque a máscara, ela é um símbolo, né? Social, cultural. A máscara antes do teatro, né? Muito antes, né? Do teatro. E se fez muito mais teatro com máscara do que sem máscara na história do teatro.
né? Então, é porque ela é uma representação de uma cultura, né? Ela é uma representação de um povo, que é exatamente o que o teatro faz. Então, eu acho que sobre a arte e a educação, né? Sobre ensinar teatro é algo que é uma estratégia política, né? Não se ensinar teatro. E as máscaras estão presentes nas aulas de vocês? Sempre que possível. Bom, eu trabalho principalmente com crianças e adolescentes, né? Então, eu tenho uma longa experiência dentro do ensino formal de ensino, dando aula de arte. Então, a arte a gente sabe que é quase... A professora é polivalente das artes, né? Então, você tem que dar conta de artes visuais, teatro, música, dança. Sim. Né? Principalmente no e Fundamental 2. Toda a decoração de todas as festas. Exato, todas as todo festas, o calendário. eventos e etc. Então, dentro desse contexto do ensino formal, a gente tendo que dar conta de todas essas demandas, né, de trabalhar um pouco das artes visuais, que ainda é o foco principal dentro do ensino de artes nos currículos, né, eu sempre tentei trazer um pouquinho a ideia do teatro de máscaras ou da comicidade física, né, do teatro físico e etc. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Então, porque a gente também está falando de uma carga horária de 50 minutos, uma vez por semana, ou às vezes 2 vezes por semana, dentro de um contexto que você está dando aula para 6, 7 turmas seguidas, né? De diferentes faixas etárias, enfim. Dependendo de onde, com uma quantidade absurda de alunos. Exato, exatamente, né? Hoje, um recorte social muito forte. Sim, hoje em dia eu já estou dando aula dentro de um outro contexto que já é fora do ensino formal, né? Então, eu também sou artista educadora do programa PIA, que é um programa de iniciação artística para crianças e adolescentes. Então, já é uma outra experiência artística, né? Mas quando eu tive as oportunidades e quando eu tenho as oportunidades de trazer a máscara para dentro do conhecimento, né, deles ali, desse compartilhamento, sempre tá, né? Mas acho que Camis pode falar melhor sobre isso, né? Sobre os trabalhos que ela tem trazido com máscara também para as formações. Acho que nós, quanto Travessias, também damos oficina. Dessas máscaras que a gente trabalha. E é um exercício nosso sempre rever essa pedagogia de como a gente vai apresentar essas máscaras, uma vez também que elas não são a verdade absoluta das máscaras, o que significa que não são o único tipo de linguagem que existe. Então, é importante a gente dizer que nós estamos atrelados a outros pesquisadores, mas principalmente de uma linhagem que veio do Jacques Lecoq, que é o francês, que o Marquinhos já citou, e que se trata de um francês, se trata de uma metodologia que veio deste lugar e que nós somos brasileiros e que nós acreditamos nessa pedagogia quando ela chega aqui na América Latina, que estamos preocupados e olhando para isso. Então, nós, neste lugar de brasileiros e que estamos em 2025, também nos preocupamos em rever a nossa metodologia, a maneira que a gente vai apresentar, a maneira que a gente vai fazer essa máscara dialogar com os tempos de hoje. Então, a pedagogia também é importante para a gente nesse lugar de nos colocar como pesquisadores e rever as nossas metodologias, seja na sala de ensaio, no momento que a gente está dando oficina, porque isso também é importante no nosso trabalho, né? Com certeza, com certeza. A gente trabalha com crianças, jovens, adultos, né? Pessoas idosas, então acho que também existe uma riqueza de compartilhamentos pedagógicos, porque é isso, né? Não só com máscaras, mas a gente dá aula de teatro, né? Em diferentes linguagens, na iniciação, para pessoas surdas, né? Eu trabalho com pessoas surdas também. Então, isso também traz para nós um lugar plural, que quando a gente traz para a nossa sala de ensaio, para as nossas reuniões, para os nossos desenvolvimentos, a gente pensa que a gente tem que praticar o que a gente fala em aula, né? Porque senão... senão a gente não consegue, enquanto artista, também criar. É muito individual, mas eu acho que nisso nós três se damos bem, assim. É um match bom. Precisa movimentar a gente. É difícil, assim, a gente trabalhar em função de coisas que não vão dialogar com o mundo, sabe? Então, dessa vez a gente fala com Carmen Leonor,
mas existe um outro espetáculo no grupo com a direção da Camis, que a Ingrid está em cena, né? Que é Bagan, que é um solo que vai tentar abranger um universo de mulheres, assim, dentro de uma faixa etária. E agora a gente está num novo espetáculo infantil, né? Já há 2 anos pesquisando. Quando a gente fala pesquisando, você falou da lupa, né? Realmente, assim, a lupa é isso, né? Mexe, levanta. Tá, agora você mexe, levanta, só que tenta levantar devagar. Agora você mexe, levanta rápido. Agora você não mexe, só levanta. Então a gente fica pesquisando a melhor maneira, né? Esse cuidado é o que vai fazer a gente não ser estereotipado. Esse cuidado vai fazer com que a gente dê conta desse símbolo. Porque eu acho que isso é o mais bacana, né? A gente está a serviço da máscara. Você falou de praticar o que vocês mostram em sala de aula e eu ia perguntar isso, se essas máscaras que temos aqui na nossa mesa de bar são as que vocês usam nas oficinas do Travessias. Mas acho que vale, falando um pouquinho dessa metodologia que a gente tem, né? As máscaras que temos aqui, elas fazem parte de uma metodologia estabelecida ali pelo Lecoq. E a primeira dessas máscaras que a gente começa a trabalhar é a máscara neutra. A máscara neutra ela é uma máscara que tem, pela sua estrutura inicial, ela é quase como uma mãe de todas as outras máscaras. Então, ela é uma máscara base e pedagógica. Então, a máscara neutra aqui, a gente está vendo uma máscara marrom que tem uma linha que perpassa o rosto todo, uma única linha que vai determinar a parte próxima dos olhos, a parte do volume do nariz, até chegar na boca, né? Então, essa máscara que eu estou mostrando, ela foi feita pela Lu Antunes, que é uma mascareira, uma artesã. Procurem no Instagram, @LuAntunes. Ateliê Lu Antunes. Ateliê Lu Antunes, belíssimo trabalho, faz máscaras, bonecos. Isso. Então, além dessa... E a gente tem vários tipos de máscara neutra, né? Feitas por diversas pessoas. Essa é uma possibilidade de máscara neutra, assim como a gente tem também aqui, agora, uma máscara feita pelo Fernando Martins, que é uma das pessoas do Centro de Pesquisa da Máscara, que hoje em dia não está mais no Brasil, está fora. Mas também uma máscara marrom. Essa máscara foi feita em couro, então a estrutura dessa máscara e o tipo de confecção já é outra técnica. A da Lu Antunes é de cartapesta, que é uma máscara feita de papel, né? E aqui a gente tem na mão agora do Fernando Martins. @Fernando Martins Teatro. É uma máscara neutra. E aqui a gente consegue ver bem essa ideia de uma única linha, né? Que perpassa a escultura do rosto inteiro. Que essa é uma das características da máscara neutra, estabelecida ali por Sartori, pelo Donato Sartori, desde quando ele iniciou esse processo de pesquisa. E, por fim, a gente tem uma máscara do Alfredo Iriarte, naturalmente uruguaio, mas hoje em dia morando na Argentina, né? Então, essa máscara que a gente está vendo já é uma máscara preta, de cor preta, não é marrom, mas também é uma máscara neutra. E ela surgiu justamente pela necessidade e pelo questionamento dele em uma das oficinas, né? Foi em Bruxelas, na Bélgica, né? Tinha um homem negro retinto e houve um diálogo sobre o colorismo, né? E esse entendimento dessas máscaras. E nessa conversa com esse intérprete, o Iriarte chegou nessa cor e deu de presente já pro intérprete, né? E foi muito legal, assim. E a partir daí ele começou a fazer máscaras de tons de peles diferentes. Isso. Então, essa máscara que a gente está vendo aqui... São baseadas em rostos reais? Não, ela foi uma escultura criada por um mascareiro chamado Amileto Sartori. E aí... Não, mas eu digo assim, baseadas... o molde vem de um rosto ou ela encaixa? Não, a gente molda primeiro na argila. Nós 3 confeccionamos máscaras também, né? Essas não foram feitas por nós. A gente até gosta de ter outros mascareiros também. E a gente faz primeiro na argila, depois tem um molde de gesso. E aí, a partir desse molde, se tira no material. Mas essas 3 aqui, elas se encaixam em qualquer rosto. Elas têm diferentes tamanhos também. Tem máscaras que são um pouquinho menores, que pessoas que têm o rosto um pouquinho menor talvez se sinta mais à vontade para usar. Mas elas são produzidas e confeccionadas para dar conta de qualquer tamanho de rosto.
vendo aqui que essas máscaras neutras são muito diferentes dessas máscaras. Por exemplo, aqui Camis está na mão. Só do Iriarte, @máscaras Iriarte. Isso. Sigam lá o Iriarte e a Gabi, sua companheira, esposa, que também confecciona com ele. Quer falar agora? Não, pode continuar. Dentro da metodologia do Lecoq, a gente tem como segundo ponto das máscaras. Então, a gente inicia o estudo da escola dele, etc., né? Com as neutras, e depois a gente vem para essas que são inteiras brancas, né? São máscaras maiores, então elas têm dimensões muito maiores que o tamanho do nosso rosto, que são as máscaras larvárias. Elas estão entre as máscaras neutras e as expressivas de mais caráter humano, digamos assim. Então, as larvárias, elas vão lembrar um pouquinho a ideia de larvas, literalmente são máscaras mais embrionárias, então elas não vão ter figuras, elas não terão as características de figuras humanas tão bem definidas, mas também não é uma máscara neutra, porque aqui a gente já está falando de uma máscara expressiva, que vai comunicar algo. Vocês podem complementar aqui para mim também. Essa que eu estou segurando na mão, ela tem uma protuberância muito grande no nariz, então ela tem 2 olhos muito pequenininhos e um grande nariz. Uma característica das máscaras larvárias, novamente, são máscaras que não falam, porque elas são inteiras, elas cobrem o rosto inteiro. As máscaras que falam são só da comédia humana e da comédia dell'arte. As meias máscaras. As meias máscaras. Então, quando você tem a boca, né, livre, elas são máscaras falantes. Antes disso, nós chamamos de máscaras silenciosas, porque a expressividade vai estar totalmente Temos no aqui corpo. máscaras falantes para dar uma olhada. Aí só uma coisa também, nessa linguagem, né? Nessa Existem linguagem. outras máscaras inteiras em outros trabalhos, outras culturas que falam. Na cultura popular, todas elas falam, né? Por exemplo. Basicamente. Temos essas daqui, são de comédia dell'arte, né? Essa daqui e aquela ali. Pode pegar aquela ali, por favor, Juliana. Essa daqui acho legal de falar que isso aqui é um arlequino, né? Essa máscara aqui também é uma máscara do Fernando Martins, em couro, né? E ela O que é um arlequino? Um arlequino é um servo, um Zani, né? Zani do italiano, de diminutivo de Giovanni. Então ele é um Zani, e existem vários Zanis, que são vários servos, né? Vários empregados, são pessoas que naquela época se dedicavam ao serviço, a servir outras pessoas, né? E este é um arlequino. O arlequino é um tipo de Zani, é um dos mais famosos, né? Porque muitos existiram, mas alguns chegaram até nós. Ele tem uma pintinha na testa. Ele tem um galinho na testa que tem diversas histórias teóricas, míticas. Alguma delas, por exemplo, de um conto nórdico de um ser chamado Harlequin, né? Então, Harlequin está difundindo Arlequim, né? Arlequino, que seria um endiabrado, um demônio, né? Celta. E também existe uma história que é um galinho de tomar porrada, de apanhar, né? Porque essas pessoas viviam em condições muito precárias, né? E esse é um arlequim e a outra máscara? Essa outra aqui é um pulcinella, também é um outro servo. Só que esse aqui é um servo de Nápoles, um pouco mais velho, né? E uma outra região, né? É um outro Zani, né? A maioria dos Zanis vem da região de Bérgamo, na Itália. Mas existem outras regiões, porque essas pessoas são pessoas migrantes, né? Eu acho que isso também é muito legal de falar, porque esse tipo de teatro, que é um teatro que muito se refala, muito se reproduz, é um teatro que foi feito para falar das pessoas pobres, né? De pessoas que sofriam, de pessoas que estavam em condições... Não é um teatro de elite, né? Ele é um teatro criado pelo povo da rua. Mas era para o povo da rua ou era feito pelo povo da rua? As duas coisas. Ele era feito pelo povo da rua para o povo da rua para rua, né? Então, é uma máscara europeia, né? Vem da Itália, mas ela era feita pelas pessoas que morriam de peste, de fome, né? Esses servos, né? Essas pessoas vieram para as regiões portuárias, né? Para tentar sobreviver, para conseguir empregos, né, numa migração, e muitas morriam de frio, de peste, de fome, né? Então, esse tipo de teatro surge para dar voz
a essas pessoas que não tinham voz, porque foi exatamente ali, depois do momento medieval, onde se divide mesmo o teatro erudito e popular, né? Então ele é um teatro extremamente popular. E que vai se adaptando e criando personagens conforme a humanidade vai crescendo, né? É um tipo de teatro que durou 300 anos. Acho que por isso que ele tem muito tempo, né? É muito tempo. É muito tempo e é pouco tempo de podcast pra gente falar sobre todas essas coisas. A gente volta daqui a pouquinho no quarto bloco com Travessias Escênicas, depois de mais um breve intervalo. A gente está aqui em mais uma temporada, mais uma rodada do Boteco Criativo. E a gente quer convidar vocês para assistir as outras. Você já procurou dentro do nosso canal? Acompanha lá, segue um pouquinho lá, desce um pouquinho, você vai encontrar lá a primeira rodada, a segunda rodada do Boteco Criativo. Nessas 2 rodadas a gente falou com pessoas incríveis também. E a gente quer deixar o convite aqui para vocês seguirem a gente também nas redes sociais, @boteco.criativo. Estamos de volta com mais Boteco Criativo com Travessias Escênicas. Gente, e eu queria perguntar de negócios. No fim das contas, hoje, como que o Travessias Escênicas se financia? Como que dá conta de viabilizar as atividades de pesquisa, as atividades pedagógicas e a circulação dos espetáculos, a criação de espetáculos novos? Como que é isso para vocês? De forma independente. Acho que é importante a mencionar, não somos patrocinados, não estamos em nenhum edital contemplado, então, até o momento, em todos os nossos trabalhos que realizamos, todos foram de maneira independente. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Uma autogestão. Quando a gente fala de independente, é uma autogestão, né? Mas a gente fala isso, acho que de uma forma bastante orgulhosa. Sim. Até, porque somos um grupo, apesar de a gente ter uma trajetória relativamente grande, assim, individualmente, o nosso grupo está indo para o 4º ano. Então, somos um grupo jovem. E a gente conseguiu fazer o Bronzes de forma independente, e o Bronzes tá circulando, tá acontecendo. A gente conseguiu recentemente fazer uma temporada que foi bem legal no Sesc, Belenzinho. E as coisas estão acontecendo. Então, a gente fala de não ter esse apoio, mas também fala de uma forma orgulhosa de conseguir fazer essa autogestão. Desde o princípio, a gente tem o hábito de fazer um planejamento, e faz isso de forma regular para entender até de onde a gente veio, aonde a gente quer chegar, e temos lá as nossas reservas que nos permite levar o nosso trabalho para outros lugares, nem sempre com a estrutura que nós gostaríamos. Então achamos, por exemplo, o Bronzes um espetáculo lindo, que a gente tem muito orgulho, mas a gente sabe que ele tem as limitações de estrutura que nos permitia, dentro dos recursos do grupo, de não ter esse financiamento, por exemplo. Que a gente conseguiu ao longo dos anos, né, fazendo. Eu acho que uma coisa bem legal, né, eu acabei não falando isso no começo, porque eu também falo muito no episódio do Círculo Lunar, né, inclusive assistam lá a 2ª temporada do Boteco Criativo, que tá muito legal, que eu sou morador da cidade de Mauá, né, eu sou mauaense, e a gente ensaia na cidade de Mauá. E tô falando isso principalmente para falar dos nossos parceiros, né? Porque são os parceiros que fazem, né, as coisas acontecerem. Então, a gente ensaia no Espaço Cultural Círculo Lunar. Obrigada, né? Círculo Lunar. Salve, Círculo Lunar. Gratidão pela sua importância. Obrigado, Karen. Muito obrigado, Wiltinho, né? Esse entendimento da economia criativa, entendimento das parcerias, né? Então... A gente ensaia lá, a gente por vezes guarda cenário, a gente por vezes a gente desenvolve um núcleo de pesquisa em máscaras lá há 3 anos, né? Então o Círculo Lunar a gente não tem espaço, né? A gente já ensaiou em outros lugares, mas o nosso, para quem recebe, quem acolhe a gente, é um espaço cultural também independente na cidade de Mauá. Né? E a gente também tem diversos parceiros, né? E o Gabriel Pangones é um deles, né? Acho que é muito importante mencionar que a iluminação... deixar vermelho. A iluminação, né, do espetáculo Bronze e Cristais é do Gabriel Pangones, que é uma
puta luz, né? Assim, uma ótima iluminação. Demais, muito né? linda, né? O trabalho feito com a O que máscara. nesse espetáculo não é lindo, gente, de verdade. Sou fã. Nunca me senti tão bem iluminada. Vocês fazem muito bem para essa luz. E Pangones também esteve com a gente, né? Nesses momentos... Alvorada como referência no ABC também de produção, né? A Pangones deu algumas consultorias para nós, né? Isso ajudou bastante. Inclusive, estamos daqui a pouco já na hora de fazer uma próxima, né? Qual o futuro, né? E a gente trabalha com planejamento estratégico. Tem todo esse trabalho extra-cena, que eu acho que é isso que é o que mais cansa, né? Eu acho que citar também a nossa produtora, a Marcela, que chegou para somar... Foi ano passado, Mar? Foi. Marcela E- Marcucci. Que é muito importante, porque quando a gente trabalha de forma independente, a gente tem que cuidar da parte artística, da parte pedagógica, e aí a produção, e uma parte sempre fica capenga, porque a gente não dá conta. Uma coisa massa a gente tá falando de uma técnica que é muito elitizada. Mas a gente não é rico não, viu, gente? A gente é bem pobre. E a gente foi conseguindo, através da política pública, né? Conseguir fazer programas culturais, fazer escolas de formação de maneira gratuita. E os nossos amigos, os nossos parceiros, né? A gente, para entrar no mercado profissional, a gente precisa estar junto. A gente precisa ser uma rede. Né? E a gente tem... É isso, a gente tem uma equipe, porque nós somos trabalhadores da cultura. Né, esse negócio de ser artista e o dia que dá dinheiro deu, mas não, e o dia que não, a gente tem que dar dinheiro, tem que pagar nossas contas, a gente tem que pagar nossa comida, tem que ter filho, tem que viver a vida. E então a gente tem que o que a gente não sabe fazer, a gente tem que contratar. Esse é o mundo profissional, porque as pessoas são profissionais e elas precisam receber porque elas fazem. Então a gente tem quem cuida do nosso Instagram, @travessiasescênicas. Que é Luana Miranda. Maravilhosa, um beijo pra Luana Miranda. Que arrasa no nosso feed, então assim... Quando vocês olharem o nosso Instagram, vocês vão ver que é lindo e belo, mas não é por nossa culpa, né? É por culpa da Luana, tá? Porque essa habilidade, quem tem? É ela, não nós. Ela, e aí tem a Marcela. Beijo, Lua. Tem a Karen, tem o Pangones, o Ivan, que fez a trilha sonora também. São pessoas que vão fazendo as parcerias e ajudando a gente, Thaís né? Kaori, que orientou na confecção, né? Dos figurinos e das vestimentas aí de Carmen Leonor. À distância, Thaís Kaori é uma artista também que hoje mora fora da cidade de São Paulo, mas que nos auxiliou nessa... Pô, essa peruca, essa cor, esse recorte de tecido, porque Leonor é uma figura mais realista, então recortes retos são mais interessantes. Então, essa orientação da confecção foi feita por ela. A Luvia Cava, né, que estava com a gente junto nesse último espetáculo, que a gente ainda está em processo, né? São pessoas que vêm na parceria, acreditando no nosso trabalho, confiando nisso, e é isso que vai fazendo com que a gente venda, né? Porque o que a gente faz é produzir muito tempo sem receber nada. Isso. E a gente só consegue comercializar o produto pronto, quando ele é um produto, né? Um espetáculo, uma obra de arte, quando ele vira um produto para ser comercializado. Isso é uma coisa que me chama muita atenção no trabalho do Travessias. Acho que a gente acabou falando mais de bronzes, mas tem Bagan, né? Quantos anos de pesquisa? Bagan, espetáculo solo de Ingrid Taveira, com direção da Camila. Quantos anos Bagan ficou em processo? Bagan começou o processo de pesquisa dentro da Trupe Andejos, que hoje não existe mais, mas em 2016, 2017. E aí se deslocou da trupe em 2017, dentro do meu TCC, que foi o meu projeto de pesquisa, investigar essa figura que surgiu, para aí sim a gente começar a circular, né? Então, a partir de 2019, a gente cria aí uma cena curta de 15 minutos, começa a circular com a direção da Camis, começa a circular por festivais de cenas curtas, e essa pesquisa dá continuidade. Então, essa figura existe desde 2016, a cena curta desde 2019 e o espetáculo, porque desde então a gente permaneceu em pesquisa constante, né? Desde 2022, que foi quando esse projeto passou a integrar também os projetos do Travessias Escênicas, e oficialmente uma estreia do formato maior, que a gente tem conhecimento hoje, de 45 minutos, no final de 2023. Que você tem conhecimento hoje, por quê? Porque ele ainda pode mudar? Ele sempre está mudando. A gente sempre está modificando, porque é um espetáculo que 50%... Sobre o que fala, Bagan?
Bhagavad fala de uma trajetória, de uma figura que sai do interior, em busca de um amor romântico. Então, desse ideal, dessa idealização de amor romântico. Então, ela parte em rumo a esse amor, assim, a encontrar esse amor. E, ao final, ela percebe, spoiler, mas, né? Mas tá na sinopse. Mas tá na sinopse. Ela percebe que esse amor romântico não existe. Que o amor romântico, o amor mesmo tá no prazer da autorrealização. Então, ela percebe que ela é o suficiente para si mesma. Sim, mas aí fica parecendo que é uma comédia romântica. Estuda a linguagem da bufonaria. Então, por detrás desse panorama fofo da mulher que se autorrealiza, tem uma tiração de sarro do que a sociedade escolhe para nós, quanto mulheres, dentro desse padrão heteronormativo. Então, na verdade, é uma tiração de sarro desse crítica, caminho. Né? A esse percurso destinado à mulher que dentro só da se cultura, realiza quando tem um par. Isso. Então, é basicamente uma sátira a isso, assim, né? Uma crítica a esse percurso que é destinado às mulheres. Então, hoje, ele é isso, né? Nesse novo formato. Numa linguagem de máscara também, que não é uma máscara... objeto, né? Um corpo máscara, né? Então, a máscara é a Ingrid... numa composição física mascarada. A máscara é a escultura do corpo, o figurino e a maquiagem, que foi feito pela Thaís também, o figurino feito pela Thaís e pela Bibiana. E pelo Rafa agora, né? E pela manutenção de figurino agora. Então, é isso, assim. E qual que é o próximo processo? Vocês estão falando que no próximo processo? Não deixa de spoiler pra gente. O próximo se chama Burundangas e Outras Bufarinhas. E aí é importante que a gente percebeu que nós temos uma conexão com B, porque é Bagan, Bronzes e agora é Burundangas. Uau! Bem Zé, exato. Só a Jussara que não, né? Saiu da curva. Às vezes Jussara pode ganhar um sobrenome. Jussara Bianca. Mas Burundangas e Outras Bufarinhas. Nova pesquisa onde a gente busca adicionar outras linguagens que são também do nosso interesse, mas que não apareceram de forma tão protagonista nos outros trabalhos. Entendi. Então, a gente está olhando um pouco para as influências das manifestações populares brasileiras, o teatro de animação, que também perpassa um pouco a nossa linguagem, a nossa trajetória, principalmente a da Ingrid, algo que não apareceu ainda no Travessias. E nesse novo trabalho a gente quer trazer essas referências para solidificar também essa pesquisa de uma forma lúdica, uma vez que é um espetáculo infantil, mas é uma forma também da gente conseguir solidificar dentro do nosso grupo essas novas linguagens que a gente gostaria que fizesse parte, mas que ainda não fazem. E que estamos nós três em cena pela primeira vez, né? Então, isso vai ser um acontecimento. É um acontecimento. Eu tô doido pra ver o Burundangas. Nossa, doido pra favor. ver. E quero muito receber o Travessias Escênicas de volta aqui pra falar do Burundangas estreado. Quando isso acontecer. Com as crianças, né? Inclusive porque o episódio de hoje está chegando ao fim. E pra gente terminar, eu queria pedir um brinde. Antes de você terminar, porque eu sempre faço isso, né? E os donos do bar me odeiam. Eu trouxe aqui um presente pra vocês. Que é aproveitando a onda do B, né? Que é uma busca-vida. Muito bom! Que a gente faz esse brinde final, então, ó. Por favor. A gente tá na busca-vida Eu acho que no o shot tem que ser do tamanho desse copo, né? Tipo, pra... Nossa, é verdade, com busca-vida falando do Burundangas no Boteco Criativo, Burundangas, Bagan, Bronze. Gente, bacana demais. Gabriel Com Bangones. o Bangones e o Buba. Eu acho que é isso, né? Aproveitar pra divulgar aí, @Boteco Criativo. Exato, por favor, sigam a gente, acompanhem nas redes sociais o Boteco Criativo, boteco.criativo, alvorada.cultural. E aí também, por favor, divulguem o Travessias Escênicas e os Instagrams e as redes sociais de vocês. @Marcos_ator. O meu é @Camila Rodrigues, artista, underline artista. E o meu é @Indy, com Y no final, Taveira. T de tatu, não C de caveira. @Travessias, com 2 S, Escênicas, com SC de piscina.
Uau. Ex-cênicas. O nome é metade português, metade espanhol, porque já era ali uma ideia de ser chamado pra fora, entendeu? Fazer as interconexões latino-americanas. Acho muito auspicioso esse nome. Legal, então. Mas a pergunta então é isso. Aqui vocês brindam O que vocês travessias brindam? essênicas? Nosso encontro hoje, né? o o Boteco encontro. Criativo. Vida longa, busca vida. Vida longa, busca vida nesses botecos da obrigada, vida. obrigada. Valeu, gente. E pra você aí de casa, a gente... Não é? Nossa, acho que eu nunca tinha tomado busca vida, gente. Olha, essa aqui eu aprendi com meu amigo Maurício. Salve, Mal. Salve, Mal. Que é expert em bebidas. Nossa, gente, busca vida, por favor, patrocina aí o Boteco Criativo. A gente já falou com a do bar, vamos falar agora com Busca Vida. E a gente quer agradecer muito a presença de vocês, agradecer a presença de todo mundo aí de casa que tá assistindo a gente também até agora. Dizer que o Boteco Criativo só acontece por conta do público que continua assistindo, continua comentando, continua acompanhando a gente. É um público pequeno ainda, né? Mas é muito fiel. E a gente agradece demais por tudo isso. E agradecer demais Travessias Essênicas. A gente que agradece. Agradecer a Pinab de Mauá também, né? Por essa temporada. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Valeu! Tá passando por um momento de viagens, né? O que é muito legal. Gostaria de falar por que o nosso grupo se chama Travessias. Por favor. Que surgiu justamente com essa vontade de ser um grupo que atravessa os lugares e que é atravessado pelas pessoas, pelas linguagens, pelos contatos que a gente faz. A terceira rodada do Boteco Criativo foi realizada com o apoio da Secretaria de Cultura de Mauá, por meio da Lei Aldir Blanc.